Oi pessoal, hoje eu vou fazer o questionário da primeira semana com vocês. Esse questionário ele foi um questionário básico em alguns aspectos e muito difícil em alguns outros. Foi básico porque alguns exercícios foram de aritmética básica, então eu imagino que a maioria de vocês não teve dificuldade em fazer pelo menos metade dele. E ele foi difícil porque teve demonstrações. E a maioria de vocês também não está acostumado a fazer demonstrações, né? Então, vamos lá. Eu vou rodar uma instância do questionário aqui e resolver junto com vocês. Ok, então o primeiro exercício. Resolva a operação menos 30 mais 12 menos, abre parênteses, menos 3 mais menos 2. Sempre que a gente tem um exercício desse tipo, a gente começa resolvendo parênteses, tá? Então, quando você tem vários parênteses, sempre você resolve os parênteses. Então, a gente começa por aqui, essa parte. E menos 3 mais menos 2 é menos 5. Então a gente fica com menos 5 dentro do parênteses, menos, e menos 30 com mais 12 é menos 18. Tudo bem, menos 18 menos menos 5. Menos menos 5 é a mesma coisa que mais 5. Menos com menos dá mais, né? Menos 18 mais 5 é menos 13. Então a resposta desse primeiro é menos 13. Beleza, vamos dar uma olhadinha no próximo. O próximo é parecido de aritmética básica também. É igualzinho, então eu vou pular e vou fazer o próximo. X mais 18 é igual a 8. E quer que encontre o número inteiro x que satisfaça essa equação. Para resolver esse exercício, a gente tem que deixar o x sozinho de um dos lados da equação, né? Então, a gente teria que passar o 18 para o outro lado. Para passar o 18 para o outro lado, a gente subtrai 18 dos dois lados. Né? Lembrando que não dá para passar para o outro lado. Aqui fica x mais 0, é x, e 8 menos 18 é menos 10. Então, a resposta para essa equação é x igual a menos 10. Então, deixa eu abrir mais um slide para a gente. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Ele é o primeiro exercício de demonstração. Ele pede para a gente mostrar aqui AB mais CD é igual a mais D mais B mais C. Tá? E como que a gente vai fazer isso? No lugar de C mais D, eu vou trabalhar com o número x aqui. Tá? Por quê? Aí a gente vai ter que A mais B mais x é igual a quem? Usando a propriedade associativa, A mais B mais x. Tudo bem? Agora, o x é C mais D. Então fica A mais, abre parênteses, B mais C mais D. Certo? Então tudo bem. Dentro do parênteses eu vou usar a propriedade associativa. Então vai ficar A mais B mais C mais D. Agora eu uso a propriedade comutativa e eu fico com A mais D mais B mais C. Uso a propriedade associativa de novo, com aquela substituiçãozinha por x, e fico com A mais D mais B mais C. E isso
prova o que a gente queria, que A mais B mais C mais D é igual a mais D mais B mais C. As outras demonstrações são muito parecidas, tá? Então, seria bacana se vocês tentassem resolver. Enviem, digitem e eu dou uma olhadinha. Esse sexto agora. Em uma empresa distribuidora de mala direta, João, Marcelo e Pedro são responsáveis por ensacar e etiquetar revistas. Certa vez receberam um lote de 6.120 revistas. E, ao terminarem a tarefa, perceberam que o lote de revistas havia sido dividido em partes diretamente proporcionais ao respectivo tempo de trabalho de cada um deles na empresa. Sabendo que o João trabalha há 9 meses na empresa, o Marcelo trabalha há 12 meses na empresa e o Pedro trabalha 15, o número de revistas que o João ensacou. Tá, então a gente quer saber o número de revistas que o João ensacou. Esse exercício aparentemente não tem muito a ver com números inteiros, né? Mas ele tem a ver com divisibilidade, com divisão proporcional, então por isso que eu achei bacana colocar aqui. É o seguinte, essas 6.120 revistas vão ser divididas proporcionalmente entre os três e a proporção vai ser o tempo em que cada um já trabalhou. Então, vamos ver quanto corresponde a um mês de trabalho. Esses três juntos trabalharam quanto já? O João mais... quem que é o M? O Marcelo e o Pedro. 9 com 12 mais 5 dá 36, né? O João trabalhou 9 meses. Então, 9 e 36 guardam entre si a proporção entre 1 e 4. E isso a gente vai ver um pouquinho mais na próxima aula, sobre números racionais. Ou seja, João ensacou uma proporção equivalente a 1/4 de 6.120. Tudo bem? Ou se vocês preferirem, 6.120 está para 36, que é o tempo total de trabalho, assim como x, que é o quanto o João trabalhou, está para 9. Resolvendo essa regra de 3 aqui, vocês vão encontrar que x é igual a 3.060 dividido por 2, que é 1.530. Então tá, esse era um pouquinho mais complicado mesmo. Outro exercício de demonstração. Prove a lei do cancelamento, que é o seguinte. Se A mais B é igual a A mais C, então B é igual a C. E esse é bem tranquilo, né? Foi uma colher de chá para vocês. Como que a gente vai fazer? A gente parte do pressuposto que A mais B é igual a A mais C. A gente vai somar o inverso, o oposto de A dos dois lados. Então a gente tem que menos A mais B é igual a menos A mais C. A gente usa a propriedade associativa agora e fica menos A mais B igual a menos A mais C. Aqui, pela propriedade do elemento oposto, vai dar 0, e 0 mais B é B, e 0 mais C é C. Então, B igual a C, e está provado que a gente queria. Esse próximo exercício foi da ETEC, isso, da Escola Técnica Estadual de São Paulo, desse ano. E ele fala o seguinte, que x, jogo da velha y, significa a operação xy mais 1, tá? E dá um exemplo.
E ele fala o seguinte, o 145 pode ser escrito como um x, o jogo da velha y, mas qual? E sempre com o 12 no final. Então, um x, o jogo da velha 12, na verdade. Tá? Então, vamos usar a definição. 145 é igual a... O jogo da velha, quer dizer, você multiplica os dois e depois soma 1. Então, a gente vai passar aquele 1 para lá como? Subtraindo um dos dois lados. 144 menos 1 é igual a x vezes 12 mais 1. Menos 1 é 0. Desculpa, eu fiz aqui de cabeça a subtração, né? Era 145 menos 1. Então, 144 é igual a x vezes 12. Agora, a gente chega num ponto que precisa de números racionais para resolver, tá? Porque a gente tem que multiplicar pelo inverso do 12 dos dois lados. 1 sobre 12 e 1 sobre 12. Daqui a gente tira aqui 12 é igual a x. Ou seja, o 145 ele é o 12 e o jogo da velha 12. Tudo bem? Outro exercício de demonstração. Nesse ele pede o seguinte: para provar que se A mais B igual a A, então B igual a 0. Tá? E eu vou usar o que a gente acabou de provar, a lei do cancelamento. Como que eu vou fazer isso? Se A mais B é igual a A, então A mais B é igual a A mais 0, certo? Por quê? Por causa da propriedade do elemento neutro da soma. Pelo que nós acabamos de provar da lei do cancelamento, isso aqui implica que B é igual a 0. E está provado. Acabou. É muito simples. O exercício de demonstração é muito simples. Agora, exercício verdadeiro ou falso? Ele está perguntando o seguinte: todo número natural é um número inteiro. E é verdadeiro, né? Todo número natural é um número inteiro. A multiplicação de dois inteiros negativos é sempre um inteiro negativo. Essa é falsa. Pensa, menos 2 vezes menos 2, por exemplo, é igual a 4. Tá? 0 é um número inteiro. Sim, 0 é um número inteiro. O conjunto dos divisores de um número tem pelo menos 4 elementos. E essa é verdade também. Se você pegar os divisores do número x, quem que divide o x? Pelo menos 1, menos 1, x e menos x. Tá? Pelo menos. Isso se o x for primo. Se o x não for um número primo, tem mais gente. Por exemplo, quem divide o 5? Quem divide o 5? 1, menos 1, 5 e menos 5. Tá? Então, o 5 tem 4 divisores. 0 é um número inteiro positivo. Não, falso. Segundo a nossa convenção da aula, 0 não é um inteiro positivo. Tá? A multiplicação de dois números inteiros positivos é sempre um número inteiro positivo. Essa é verdadeira. Todo número natural é um número inteiro positivo. Esse é um pouquinho mais delicado. Quase todo número natural é um inteiro positivo, com exceção do 0, porque o 0 é natural e não é inteiro positivo. Só que a questão se o 0 é natural ou não é mais uma questão de preferência, tá? É comum a gente colocar o 0 no conjunto dos números naturais, mas também não é nenhum crime se não fizer isso. Então, o 0, sim, né, natural. Logo, nem todo natural é inteiro positivo. E o último, todo número primo é ímpar. E essa é falsa, claro, porque o 2 é primo e é par. Então tá bom. Próximo. Dividindo 47 por um número natural n. 47 dividido por um número natural n.
a gente tem quociente 6 e resto 5. Quem é o n? Esse que o exercício quer saber. Bom, eu vou traduzir essa divisão no algoritmo de Euclides, né? Isso quer dizer que o 47 é igual a 5n mais 6. Desculpa, opa, tá errado. Isso quer dizer o quê? Que o 47 é igual a n vezes 6 mais 5. Né? Então é 6n mais 5. Ok, então eu vou subtrair 5 dos dois lados, vai ficar com 42 igual a 6n. E aí, eu multiplico por 1/6 dos dois lados e 42 dividido por 6, quanto que é mesmo, gente? É 7, né? Então, n igual a 7. Tá bom? Mais um exercício de demonstração agora. A notação A com 2 em cima, que a gente lê A ao quadrado, significa A vezes A. O exercício pede para a gente mostrar aqui A mais B ao quadrado é igual a A quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E como que a gente faz isso? A mais B ao quadrado, você vai lá e escreve A mais B vezes A mais B. Por quê? A gente está usando a definição que acabou de ser dada do que é esse símbolo quadrado. Então, A mais B vezes A mais B, como que isso pode ser feito? Tá? A gente pode fazer assim. Isso é a mesma coisa que A vezes A mais B vezes A mais B, usando a propriedade distributiva da multiplicação sobre a soma. E agora a gente vai fazer isso de novo. Tá? Então, primeiro a gente pegou esse parênteses aqui e multiplicou por esse número e por esse número. Tá? Então ficou A vezes A mais B vezes A mais B. Agora, desse lado aqui, a gente vai fazer A vezes A e A vezes B. E aqui, B vezes A e B vezes B. E aí a gente vai ter o seguinte: A vezes A mais A vezes B mais B vezes A mais B vezes B. Só que A vezes A, a gente está chamando de A ao quadrado. AB é igual a BA. Então a gente escreve 2 vezes AB mais B ao quadrado. Então, está provado. Tá? Esse é o trinômio do quadrado perfeito. É muito importante mesmo. E vocês... Eu não sou muito fã de pedir para os alunos decorarem as coisas, mas isso aqui vocês deveriam saber de cor, tá? A mais B ao quadrado é A quadrado mais 2AB mais B quadrado. Então, o quadrado da soma é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Mais um exercício agora de conta. Uma cidade, em 1900, tinha uma população de 15 mil habitantes. A cada 30 anos, a população dessa cidade duplica. E eu quero saber o tamanho da cidade em 2020. Tá? Então, 2020. 2020, se passaram quantas vezes 30 anos? Tá? De 1900 para 2020, a gente tem uma diferença de quantos anos? Então a gente escreve. Né? A gente quer saber quantas vezes se passaram 30 anos. Então a gente faz 2020 menos 1900. Isso dá 0, 2, empresta, 2, 0. Tudo bem?
Tudo bem? Tá certo isso aqui? Não, né? Não tá certo. Não tá certo. Por quê? Olha aqui. A gente tem que prestar atenção nisso. Deixei 1 aqui. Emprestei 1. Tudo bem? 10 menos 9, 1. Então, é 120. Tudo bem, 120 é quantas vezes 30 anos? São 4 vezes 30 anos, né? Então, isso é a mesma coisa que 30 vezes 4. Ou seja, a cidade duplicou 4 vezes. Então, primeiro era 15 mil. Aí foi para 30 mil. Aí duplicou de novo. Duplicou primeira. Foi para 60 mil. Duplicou de novo. Foi para 120 mil. Até que chegou em 240 mil habitantes. Tudo bem? Opa, eu escrevi 24 mil, né? Mas é 240 mil. Agora, mais um exercício de demonstração. Prove que a soma de dois números ímpares é um número par. Então, considera o seguinte: x um número ímpar, tá? E y um número ímpar. X e y números ímpares. Se eles são números ímpares, então a gente pode escrever o x como 2 vezes um número k mais 1. E o y também, né? 2 vezes o número k, isso aqui eu vou chamar esse de k' mais 1. O que acontece? Quando a gente faz x mais y, isso fica 2k mais 1 mais 2k' mais 1, que é a mesma coisa que 2k mais 2k' mais 2. Coloca o 2 em evidência, tá? Fica 2 vezes k mais k' mais 1. Então, x mais y é 2 vezes um outro número que a gente pode chamar de k duas linhas. Se ele é 2 vezes o número k duas linhas, quer dizer que x mais y é par. Tá? Por definição. Tá certo. Agora a gente foi pro gran finale, o último exercício. Esse último exercício é um pouquinho complicado, tá? Na verdade ele é bem complicado. Eu defino a seguinte notação: A é congruente a B módulo 5 se acontecer o seguinte: 5 divide B menos A. Desculpa, A menos B. Tá? Tanto faz. Mas eu estou seguindo a definição que eu fiz aqui. 5 divide A menos B. Ou seja, A e B tem o mesmo resto na divisão por 5. Aí eu dei alguns exemplos para vocês, para facilitar um pouco. Que o 1 é congruente a 6 módulo 5. Por quê? Porque 1 menos 6 é menos 5 e menos 5 é divisível por 5. E 12 é congruente a menos 3 módulo 5. Tá? E ok. Está definido para vocês o que é congruência. O que eu quero mostrar? Que se A é igual a B módulo 5, tá? Se A é congruente a B módulo 5, e se x é congruente a y módulo 5, então A mais x é congruente a B mais y módulo 5. Então, esse é um pouquinho complicado. Eu vou começar reescrevendo, tá? Se A é congruente a B módulo 5, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que A menos B é divisível por 5, né? Então é igual a
5 vezes um número k. E da mesma forma, se x é congruente a y módulo 5, quer dizer que x menos y é igual a 5 vezes k'. Se a gente somar essas duas equações, tá? O que a gente vai ter? Que a menos b mais x menos y é igual a 5k mais k', tá? E esse lado esquerdo pode ser reescrito assim: a mais x menos b mais y é igual a 5 que multiplica k mais k'. Horas, mas isso quer dizer então que a mais x é congruente a b mais y módulo 5. Tá bom, gente? Então, por agora é só. Esse questionário 1 foi um pouquinho complicado. Eu vou tentar nas próximas semanas dividir em pelo menos 2 questionários, um básico e um avançado. É isso aí, até a próxima aula, um abração para vocês.